Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Eu vou nesse vídeo falar sobre este caso do Maurício Sampaio, ex-presidente do Atlético, réu no homicídio do radialista Valério Luiz, que aconteceu há uma década, né? Mas eu quero dar aqui um enfoque esportivo a este fato, ou a esta coleção de fatos, vamos dizer assim. Não porque eu considero o foco esportivo o mais importante, pelo contrário, né? Acho que o foco esportivo ele é secundário. A questão é que aqui é um canal de esportes, né? E que eu faço questão de mantê-lo como um canal de esportes. Eu sou cidadão, tenho as minhas opiniões políticas, sociais, filosóficas, ambientais, etc. Mas eu sempre mantive, pretendo continuar mantendo assim, o Futebol 62 como um canal esportivo com foco nos clubes goianos, né? Porque este caso ele também tem esse viés. E é justamente sobre essa perspectiva, sobre esse prisma que eu quero discorrer nesse vídeo. Então depois da vinheta de abertura aqui, eu vou aprofundar nas minhas ideias sobre esta questão, por achar que elas também, esta perspectiva do fato, ela também tem a sua relevância. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já deixa o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Comente nas nossas publicações, compartilhe. Desta forma você ajuda a fortalecer o nosso espaço de debate do futebol goiano, tá bem? Mas, vamos lá. Primeiro, talvez esse vídeo até ganhe uma proporção maior do que normalmente se tem aqui no canal e chegue a outras pessoas, né, torcedores de outros clubes, até pessoas que têm pouca ligação com o futebol. Isso acontece em algumas publicações. Mas, em resumo, né, um resumo bem singelo, Valério Luiz foi assassinado há uma década, né, em 2012. Ele morreu bem próximo da emissora em que ele trabalhava, ali na região sul de Goiânia. A polícia, depois de quase um ano, ela concluiu, através de suas investigações, por meio de suas investigações, que o autor foi o ex-presidente do Atlético, na época vice-presidente Maurício Sampaio, e que a causa, motivo principal, teria sido críticas do radialista à gestão dele à frente do clube, né? Então, a diretoria do Atlético na época. Então, e desde então, as coisas vêm aí se arrastando. E nesta terça-feira o julgamento foi adiado pela quarta vez. Cada uma delas por um motivo diferente, mas o fato é que foi adiado o julgamento pela quarta vez. Mas, além do Maurício, tem outros 4 réus, né? 4 réus aí nesta ação. Então vamos aqui primeiro aos fatos. Eu quero tratar em abordagens temáticas. Vamos começar aqui dentro desse foco esportivo. Até antes de entrar nisso, primeiro, eu já me manifestei sobre esse caso em redes sociais e de outras formas, né? Eu já me manifestei sobre isso. Acho que a justiça brasileira ela já é muito desacreditada, né? Este arrastado caso por tanto tempo, ele traz um desgaste muito maior ainda para o nosso judiciário, né? O nosso judiciário já é dono de pouquíssima credibilidade. A população brasileira não acredita no judiciário brasileiro, isso é um fato. E essas prorrogações e prorrogações e prorrogações e troca de juiz e etc., isso reforça ainda mais no imaginário popular esse descrédito, né, com a justiça. Gostaria que esse caso tivesse sido julgado há muito tempo,
Acho que, até porque aqui em Goiás, você normalmente um caso de homicídio, ele é julgado entre 2 e 3 anos. Por que eu cito isso? Porque eu já participei de vários tribunais do júri, né, como jurado. E eu me lembro que sempre os casos eram normalmente tinham acontecido há 2 anos, alguns tinham acontecido há 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses, um ou outro que superava essa marca de 2 anos, um fato ou outro, né? Participei de dezenas de julgamentos. Então, quando isso transcende esse tempo natural, mesmo que esse tempo seja considerado demorado, mas quando isso transcende este tempo, a desconfiança ela recarga sobre este fato. Mas, como eu citei, não é este o viés que eu quero dar aqui, dar esse enfoque esportivo. Então vamos focar aqui, para começar, né, o primeiro tema, é a questão do desgaste da imagem do clube. Isto gera desgaste à imagem do Atlético? Eu penso que essa é uma resposta fácil, claro que gera. Porque, evidentemente, o Atlético não mata ninguém, tá, gente? O Atlético é uma pessoa jurídica. Pessoas jurídicas podem ser motivação, mas nunca autores de um crime, né? Então, vamos pegar aqui. Maurício Sampaio, intrinsecamente ligado ao Atlético, tinha sido presidente, era vice-presidente, foi o mecenas do clube por algumas temporadas no fim da década passada, né? Colocava dinheiro lá dentro, chegou a comprar jogadores para o Atlético, era uma figura muito ligada ao Atlético. Tinha um cargo dentro do clube quando o fato aconteceu, e a razão apontada pela polícia foi críticas relacionadas ao clube, né, ou à gestão do clube. Então o Atlético estava totalmente ligado ao fato. Então isso naturalmente já causa desgaste à imagem do clube. Até porque essa questão de imagem positiva ou negativa, ela não tem necessariamente ligação com as ações, somente as ações do clube. Essa questão da imagem é um universo de fatores, né, que recai sobre ela. Nesse universo de fatores, alguns, inclusive, não podem ser controlados pelo próprio clube. Pode ser a opinião de alguém com muito peso, às vezes causa um desgaste. Um jogador bate o carro lá e foge do local da cena, causa desgaste. Tudo isso, né, pode se causar desgastes. Declarações, entrevistas, cantos de torcida, tudo isso pode causar desgaste, como pode causar também pontos positivos à imagem do clube, pode colaborar. Vamos dar um exemplo aqui, aqueles painéis que as torcidas cearenses fazem, aquilo provoca uma imagem positiva para o clube. Então esses desgastes, eu penso que o desgaste à imagem do Atlético, ele aconteceu, segue acontecendo. Essa demora que parece infindável para o julgamento do caso aumenta isso, porque ele continua mantendo uma ferida aberta, continua mantendo um ponto que causa desgaste à imagem do clube aberto, não fecha. Então, é uma década já de desgaste que o Atlético tem com este fato. Aí você tem no outro aspecto, o que o Atlético poderia fazer, a instituição Atlético poderia fazer para evitar esse desgaste? Para evitar, eu penso que nada. Não tinha como evitar. E para reduzir, para amenizar, atenuar, vamos utilizar aqui um termo policial, para atenuar este desgaste, era se posicionar. Se posicionar. Só que se posicionar para a diretoria do Atlético, neste caso, é muito difícil. É fácil você, do lado de fora, você ir lá e falar assim, olha, tem que fazer isso. Mas estando lá dentro, é mais difícil. E por que é mais difícil? O Atlético é um grupo de pouquíssimas pessoas que administrou o Atlético ao longo desses últimos anos. Pouquíssimas.
normalmente não supera meia dúzia a cada época, né? Porque isso vai moldando ano a ano. E o Maurício é do centro, ele é do núcleo duro deste grupo. Se você pegar o núcleo duro ali, com 4, no máximo 5 pessoas ao longo destes 15 anos, o Maurício está lá dentro. Ele está lá dentro. Então, ali neste fato, se a diretoria for fazer isso, ela vai cortar na carne, mas mais do que na carne, ela vai tirar até dos ossos, porque ele tem uma ligação muito grande com este grupo. Então, não é fácil para os dirigentes do Atlético expurgarem, vamos dizer, o Maurício, até porque o Maurício não foi condenado, isso é um fato, ele é réu. Ele é réu, um réu com muito poder, né? Isso é inegável. Muito poder financeiro, conseguiu arrastar até agora o julgamento. Se fosse, por exemplo, uma pessoa de uma periferia dessa, a gente jamais conseguiria arrastar um julgamento desse por 10 anos, jamais. Mas o fato é que ele ainda é um réu. Então, se a diretoria do Atlético também toma esse posicionamento, ela estaria tomando um posicionamento só pelo desgaste da imagem. Porque pelo fato em si, juridicamente, o Maurício não é um condenado. Por mais que a sociedade já o julgou. Isso é um fato. O Maurício já está julgado pela sociedade. O resultado do julgamento, ele implicará apenas em penalidade ou não penalidade ao Maurício e aos demais. Mas o caso já está julgado pela sociedade há muitos anos. Isso é fato. Então, só que para dentro do Atlético, para a diretoria expurgar o Maurício de lá, que seria um ato que amenizaria, ao meu ver, esse desgaste à imagem do clube, você estaria tirando de lá alguém que não foi condenado e alguém que é intimamente ligado ao núcleo duro do Atlético. Então não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. Pouquíssimos dirigentes teriam essa coragem de tomar essa decisão. E os dirigentes do Atlético não estão entre estes. Eles não fariam isso. Até porque eu sempre os vi muito leais uns aos outros. A lealdade entre o núcleo duro do Atlético, ela é real. Você pode ver que acontece alguns desgastes, como aconteceu em alguns momentos, alguns afastam, mas eles voltam. Por quê? Porque o desgaste não foi cortado a aliança, ela só enfraqueceu em alguns momentos. Então, isso não vai acontecer. Tanto é que o Maurício frequenta o Osceola e senta nas tribunas, senta onde ele quiser. Tem amplo acesso ao Atlético. E o torcedor? Como é que fica o torcedor nessa situação? Eu não vou generalizar, até porque as generalizações são burras e covardes. Quase sempre elas são burras e covardes. Mas eu vejo o torcedor do Atlético uma sinuca, porque o torcedor, ele é cidadão e é torcedor. O torcedor sempre tem muitas dificuldades em tomar ações que prejudiquem o seu clube. Especialmente aquele torcedor clubista, aquele torcedor fervoroso. Ele pode até agir no impulso, ele xinga o jogador em campo, ele sobe no alambrado, ele joga um copo lá dentro, aquelas ações impensadas. Mas de cabeça fria, o torcedor quase sempre tende a não tomar ações que prejudiquem o seu clube. Então, se o torcedor parte para o ataque, ele vai provocar essa questão, ele vai seguir mantendo vivo esse desgaste à imagem do clube. Se o torcedor se cala, às vezes isso fere muito o cidadão que existe dentro dele, porque ele também é um cidadão, ele também se revolta com fatos, com casos. Então, o torcedor do Atlético, ele fica numa encruzilhada cruel, especialmente para aquele torcedor que é engajado, seja engajado com o clube, seja engajado com questões sociais. Independente do engajamento, isto
cria nesse torcedor uma sensação cruel do caminho a seguir, né? A questão é que a independência nossa, ela custa muito caro. Isso é uma coisa que eu posso afirmar a vocês com total conhecimento de causa, lhes garanto. A independência custa caro. E ela só tem, eu penso que ela só recompensa e ela só vale a pena a quem dá a ela um valor inestimável. Se você não dá à independência um valor inestimável, se a pessoa, não é você, qualquer um, não dá à independência de pensamento um valor inestimável, ela não compensa, absolutamente não compensa. Porque a independência ela te gera muito mais desgastes do que agrega à sua vida. Pode ter certeza disso, né? Então ela precisa ser algo altamente ideológico, né? Ela tem que ser muito, como eu citei, ela tem que ter um valor inestimável para você. Então o torcedor ele fica nessa situação difícil de se posicionar, né? Os rivais, evidentemente, atleticanos, vão até muitas vezes naquele objetivo de ferir o atleticano, jogar isso para o campo esportivo. Mas como eu já me posicionei em outros momentos sobre ações do Atlético, por exemplo, vou falar aqui especificamente do Atlético, porque ele é o clube ligado a esse fato. Assim como quando dirigentes do Atlético, por exemplo, tiveram posições políticas muito claras, usaram inclusive o cargo para se posicionar politicamente, eu condenei, critiquei, não condenei, porque não é minha função, mas eu critiquei aquela ação, justamente por entender que o Atlético é um ente de muita gente, né? O Atlético não é uma pessoa, um grupo de pessoas, o Atlético é uma coletividade. Então, quando você toma um posicionamento político, quase em nome desta agremiação, eu penso que você está ferindo essa coletividade. Quando você tenta vincular o Atlético ao homicídio do Valério Luiz, isso também você atinge uma coletividade, porque não foi o Atlético quem matou o Valério Luiz. Vamos levar em consideração que a investigação da polícia, o inquérito policial, a conclusão do inquérito policial foi o que aconteceu. Foram pessoas, ou no caso uma pessoa, ligada ao Atlético, com cargo dentro do Atlético, com função dentro do Atlético, mesmo que o Atlético tenha sido o motivo, foi essa pessoa quem cometeu o ato, não foi a instituição. Mesmo que esse ato, porventura, tivesse respaldo dentro do Atlético. Mas a agremiação, porque a agremiação é mais do que isso, sabe? O Atlético são os meninos lá da galera do Twitter que amam o Atlético. Eles são o Atlético. O Atlético é o torcedor que está morando lá no interior do Mato Grosso e liga o rádio para ouvir o Atlético. O Atlético é o torcedor que às vezes não vai ao estádio porque ele não tem dinheiro, ele fica ligando o rádio. O Atlético é de muita gente. Então por isso que eu não gosto que condene a agremiação. Eu não gosto que condene a agremiação por ato de seus entes, assim como eu critico usar a agremiação para fazer prevalecer a ideia de alguns entes. Então são os dois viés de uma relação, né? E os dois precisam ser criticados, porque senão se torna parcial. Bom, o vídeo já se estendeu bastante, mas para concluir esse ponto específico. Torcedor atleticano, o fato de você se posicionar sobre este caso não te faz mais ou menos atleticano. Você está apenas exercendo a sua situação de cidadão, que tem direito à opinião, mesmo que talvez isso prejudique ou beneficie o seu clube, entre aspas, né? Entre aspas. Mas isso não te faz mais ou menos atleticano, tá? Absolutamente não faz. E para
concluir, o vídeo já ficou bem extenso, eu vejo esta como uma guerra perdida para o Atlético. Não há o que o Atlético fazer para eliminar esse desgaste. Ele é duro para a agremiação. Duro para a agremiação conviver com isso. Já convive há uma década e tende a seguir convivendo por outras. Essa geração vai passar, isso vai minimizar, mas não vai apagar. Independente do resultado do julgamento, ele não terá esse poder. Ele vai dar um poder formal, mas não vai dar um poder de fato, de desvincular isso do Atlético. Mas eu reitero, o Atlético não cometeu o crime. O Atlético pode ter sido a causa, como aponta a polícia, mas o Atlético não cometeu este crime. Mas vai arcar esportivamente com esse desgaste. Aí não é questão de merecimento, não merecimento, é fato, é sensação. O Atlético vai arcar com esse desgaste, que é grande, lógico, para a imagem do clube é grande, mas é inevitável. Por tudo que envolveu o caso, para mim esta é uma guerra perdida para o Atlético. Ele vai carregar isso, ele vai carregar vai carregar essa sensação, né? Vai carregar este enlace, por mais que ele não seja uma pessoa física. Mas você, torcedor, fica à vontade aí para deixar a sua manifestação. Eu me posicionei sobre esse caso, pois eu acho que há casos que você não pode deixar de se posicionar. É muito conveniente em algumas situações você não se posicionar, jornalista esportivo e de outras áreas também. Mas você assume algumas responsabilidades públicas, como eu, por exemplo, de ter esse canal aqui, em que eu penso que a gente não pode se omitir sobre alguns casos. Eu posso talvez não falar da contratação do Kelvin, que o Atlético contratou, do Kevin, mas sobre um caso como esse, eu penso que eu não poderia ficar sem me manifestar. E como cidadão, estarei torcendo para que esse julgamento aconteça um dia e para que os culpados pelo assassinato do Valério Luiz, pessoa com quem eu trabalhei, sejam um dia condenados e paguem pelo homicídio que feriu tão fortemente essa família. Sejam estes culpados os que estão aí como réu, ou outros que porventura surjam ao longo do caminho. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e até a próxima.